Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, nossos espectadores do nosso podcast, Tudo é Possível Podcast. Eu, vocês já sabem, sou Karim Feres, meu parceiro Fábio Wood, que está ou não está, energeticamente ele sempre está, aparece, faz umas coisinhas aí com a gente. E eu queria falar para você que se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, que é só apertar o botãozinho, não está inscrito, inscreva-se. Aí você vai apertar e você vai ver que ele muda para inscrito. Aí você tá inscrito, entendeu? E eu recebendo pessoas ilustríssimas toda semana, subindo uma entrevista mais legal que a outra. E o convidado de hoje, eu vou apresentar para vocês, é um sobrevivente, não é um convidado qualquer. É um cara que talvez não estivesse aqui, mas ele está. Porque ele passou por algumas tragédias e tá aqui e veio contar sobre isso, entre outras coisas. Seja bem-vindo, Tácito Cury. Obrigado. Pois é, um sobrevivente aonde tudo é possível. Sobreviver não é fácil. Mas eu acredito que nós todos hoje em dia temos uma pequena experiência, uma ideia do que é sobreviver um grande atentado, um grande desafio. Porque eu acho que todo mundo quase passou por uma pandemia, né? Pois é. Isso já foi uma sobrevivência. Mas antes disso, ele passou pelo World Trade Center, tava lá no prédio. Tava lá no prédio. Depois estava no tsunami. Lá da Indonésia. Não, na Tailândia. Na Tailândia. O epicentro foi na Tailândia. E depois estava na catedral, outras, inclusive a Catedral de Notre Dame. Isso, recentemente. É. Mas eu não quero começar por aqui, porque você fala muito disso. A gente vai falar disso, mas eu quero saber o início da sua trajetória, Tássio. Me conta tudo, o Tacitinho, pequenininho, o que você... Porque eu sei que você é administrador. Eu faço um monte de coisa, Vamos lá, que coisas? Nossa. Cozinha, eu sei que você... Eu cozinho, assim, porque tudo... Eu começo já da narratória que tudo é possível. Aí, que legal. Pessoal, não foi combinado isso. Não é. Isso aí já é um jorgão meu de vida, é uma narratória minha. Tudo é possível. Literalmente, eu acredito muito que tudo é possível. Legal demais. E eu gosto de me desafiar. Então, assim, eu vim de uma família simples, aqui da cidade de São Paulo, da Zona Leste, a famosa ZL, e aonde os meus sonhos, eles não se limitavam pelas minhas condições. Porque eu sou pisciano é sonhador. Então, eu sonho alto, né? Então eu sonhava. O sonho, a gente não se fala que o céu é o limite? Sim. Pois é, os sonhos também são os limites. Eu sempre falo que a partir do momento que você deixa de sonhar, você mata a cultura de qualquer pessoa, né? Então a gente precisa de sonhar. Todos os dias você tem que acordar com sonhos. Mas existe uma coisa muito diferente entre sonhar e realizar. Exato. E o que é a diferença do sonho e da realização é a ação. Aí, junto com a ação, você vem todo um planejamento estratégico, vem toda uma construção de capacidade e habilidades. E eu via que eu sonhava muito, tinha muitos sonhos, muitos ansejos e vontades e desejos, mas eu tinha algumas limitações. Então, eu precisava sair daquele círculo vicioso, que era o meu estilo de vida, para poder entrar no campo da ação que poderia realizar. Então, assim, eu na verdade, eu tive a inspiração muito da minha mãe e muito do meu pai. Mas inspiração e motivação. Eu não tive ajuda financeira. Porque eles não tinham nem para eles, né? Como é que eles vão poder me ajudar? Mas você acredita que... será que muita gente aí em casa acredita que o dinheiro é tudo? Que é com dinheiro, ou somente com dinheiro, que você pode realizar as coisas? Não, eu tenho certeza que não. Olha, o dinheiro, ele é um grande facilitador, um agente. Mas eu posso dar vários exemplos de empresas e pessoas que ganharam milhões e não conseguiram fazer nada com seus próprios investimentos, ou quebraram. Porque o dinheiro, ele é importante, mas o seu mindset, a sua mentalidade, a sua visão de muitas coisas é o que vai determinar o que você vai fazer com o dinheiro. Eu posso te dar uma Ferrari hoje, você pode acabar com a Ferrari, sair numa pista de corrida, acabar com ela. Como acontece, né? Como acontece. Eu posso te dar uma Ferrari, você pode vender, você pode leiloar, você pode rifar a Ferrari, né? Então, ou você pode ir à falência e acabar tudo, você não conseguiu nem pagar a gasolina, nem o IPVA. Você pode fazer um monte de coisa com o mesmo carro, com a mesma situação. Diversas possibilidades. E é a mesma coisa que a gente pode fazer com a nossa vida.
E é isso, aí eu tinha esperança, meu pai, ele é descendente libanês, por isso que eu tenho esse curi, né? Eu acho que... Como o meu também. Então a gente já é primo, Habibs. Exatamente. Então, assim, já tá na família. E assim, e a gente sabe que São Paulo, né, é dominada por libaneses, diga-se de passagem, tem mais de 6 milhões de libaneses em São Paulo e 3 milhões só no Líbano. Então, isso que eu ia falar, tem mais libaneses aqui em São Paulo do que no Líbano. Sim, é fato. E aí, então isso já me inspirava só da história, da trajetória do meu pai, da minha família, e que é casado com a minha mãe, que era do Nordeste, que vieram tentar a vida, né? Que é o típico das famílias aqui de São Paulo, do Nordeste, do Norte do Nordeste. E eu acho isso muito desbravador. Então, eu ouvia isso muito da minha mãe e do meu pai. Como eles vieram, como eles chegaram, os dias que eles levaram para chegar aqui, as lutas, como foi difícil para conseguir a casa própria e educar os filhos. Então, essas histórias me fortaleciam. Eu falei assim, nossa, se eles podem, se eles fizeram, por que eu não poderei também? Também quero ter o meu legado, também quero ter a minha história. Eu quero fazê-la do jeito que eu desejar. E aí foi um certo dia que eu falei assim, olha, tá na hora. E meu pai me jogava na cara, tipo assim, eu saí de casa muito novo e já fui atrás das minhas coisas. Aí eu completei 17 anos, a primeira coisa que eu fiz, agora sou eu que vou. Só que eu vou ser mais audacioso que você. Você vem para São Paulo, eu vou para Nova York. E aí foi o que eu fiz. Me organizei, embarquei nesse grande sonho, nesse grande desafio e fui parar em Nova York, nos Estados Unidos. Lembre-se, detalhe que naquela época eu nunca nem tinha pego um avião e eu nunca nem tinha saído de São Paulo. Quer dizer, o seu primeiro avião foi para Nova York? Foi o meu primeiro voo, foi para Nova York. Olha que legal. Transbrasil. Nunca me esqueci. Muito bom. Meu primeiro voo. Foi meu primeiro voo. E aí, chegando lá? Não, chegando lá. Mas assim, é importante a gente comentar. Como é que foi que eu fui parar em Nova York? Eu acho que é a pergunta que vocês devem se fazer. Você é de uma família simples. Só sonhou e pegou um voo? Não. A possibilidade veio assim. Então, eu entendi as minhas limitações. Eu entendi que para eu poder ir para Nova York, ou sair do Brasil, que eu imaginei que seria um trampolim na minha vida para eu poder adiantar com muitas coisas. Então, o que fiz eu para poder ir embora do Brasil, sair do Brasil e dar esse pulo do gato, digamos, esse pulo do gato? Então, eu aprendo muito. Então, hoje em dia a gente aprende com podcasts, assim como esse, com pessoas. Conhecimento é poder, né? A gente compartilha conhecimento. Mas, há alguns anos atrás, o conhecimento você tinha de referência de algumas coisas da televisão, mas de pessoas ao seu redor. Então, eu vi algumas pessoas que voltaram, fizeram, aconteceram e voltaram. Falei, uau, eu também quero, né? Então, eu quero ir para os Estados Unidos também, fazer acontecer, voltar e ter, né? E aí eu comecei a me organizar. Eu falei, para eu ir para os Estados Unidos, o que eu preciso, né? Preciso de dinheiro para o voo, eu preciso falar um pouco de inglês, eu preciso tirar o passaporte, eu preciso tirar o visto. E eu comecei a me planejar um ano inteiro. E aí eu escrevia, é muito importante escrevia. Eu falei assim, olha, eu preciso de ter tanto de dinheiro. E eu fiz escolhas, né? Ou eu comprava o celular, ou eu tirava a minha habilitação para eu poder comprar um carro. Então eu falei, não. Então eu comecei a guardar dinheiro. Fazer bicos. Eu não parava, eu fazia muitas coisas. Mas teve então, para você ter ideia... Eu vou te interromper, porque isso que você está falando é de uma importância brutal. Talvez para você não tanto, porque você já passou por isso, já deve ter contado isso várias vezes. Mas a vida é feita de escolhas. Você deixou de fazer um monte de coisa e você escreveu o que você queria. A vida continua sendo feita de escolhas. Exatamente. E você escreveu o que você queria. Eu sempre escrevo. Você escrevia, eu vou para Nova York, então eu preciso disso. É isso? Eu escrevo todo ano. Genial, pessoal. Eu chamo isso de PPD, Personal Training Development, na verdade, PTP. É um plano de desenvolvimento pessoal. Até batizei isso aqui nas minhas regras. Então eu escrevo, porque é importante, assim, qual que é a melhor maneira que você pode adquirir, que você pode visualizar o seu sonho? Tem gente que é por texto, tem gente que é imagem. Coloca a imagem da casa dos seus sonhos atrás da porta, ou uma pessoa, um herói. Isso, na verdade, é um herói. Então, assim, quem é aquele seu herói? Então, você visualiza aquele... Então, isso realmente... Parece ser bobo, mas ajuda bastante. Tem vários livros que abordam isso. E na verdade a gente faz isso hoje. Sabe como a gente faz? A gente tem um seguidor no Instagram
que a gente admira e a gente sempre tá olhando ele toda hora, porque a gente queria ser ou ter alguma coisa parecido com ele. Então a gente faz, puta, olha esse cara, olha isso, olha essa pessoa e tal. E é a mesma coisa. Só Verdade. que tem maneiras e maneiras. O que Verdade. ativa o seu estímulo, né? Então, naquela época, eu escrevia. Então, eu falei assim, eu precisava tirar meu passaporte. E é tudo muito difícil, gente. Eu não falo que é impossível, né? Tudo Mas não é possível. fácil mas, também. mas assim, aí eu falei assim, olha, para tirar o passaporte era uma luta pra você já tirar o passaporte. Pra você tirar o passaporte quando você ganha uma miséria, já é 1 mês e meio de salário. Então, já é uma luta. Escolhas. Aí você vai tirar o passaporte. Aí depois você compra a passagem. Comecei a comprar a passagem 8 meses antes de eu entrar no avião, já pagava a passagem. Aí para você comprar a passagem, para você comprar a passagem, você precisa de cartão de crédito que parcela. Aí você vai tirar o cartão de crédito que parcela. Aí o visto. Não, isso aí é o detalhe, é chave de ouro. Esse é o último detalhe. Você vai para Nova York, que período? Em dezembro, frio, nem roupa de frio você tem. Aí eu parcelei as roupas de frio. Eu cheguei em Nova York com uma dívida enorme. Fiquei 6 meses só pra pagar. Não, é sério, isso é fato. Fiquei 6 meses pra pagar a dívida. Porque também, sabe o que acontece? Se você planeja muito e guarda tudo, chega na hora já é outro valor. Chega na hora já aconteceu uma coisa chamada inflação. Aí fala assim, nossa, não tá mais, perdeu. Então assim, tem que fazer meio termo. Não vou conseguir juntar tudo. Eu tenho que ter o mínimo que eu possa ir. Chegar lá, eu dou meus pulos. Sem conhecer, sem ainda desconhecido, tendo a mínima noção do desconhecido, que me esperava por lá. Então, mas você tinha feito alguma conexão com alguém de lá? Como Não, é que foi? a conexão é a luta da sobrevivência, que eu falo. A conexão é de você ficar preso nesse ciclo do mesmismo e não conseguir avançar na sua vida. Essa era a única conexão que eu tinha. Mas quando você chegou lá, você foi fazer o quê? Foi encontrar quem? Não, Foi mas dormir peraí, onde? vou falar rapidinho. Consegui meu visto. Naquela época existia uma coisa chamada despachante. O despachante me ajudou. Eu consegui o visto. E olha o segredo. Eu não contava pra ninguém. Que você ia? Não. Eu não contei pra ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas mais próximas de você são as que mais vão te afastar do seu sonho. Mas vão falar assim, De mas vai alguma fazer maneira. o quê Não todas, lá? pelo amor de Deus, não todas. Que minha mãe, ela me deu super apoio. Só que eu não pude contar pra ela que eu queria, primeiro que eu queria criar um elemento surpresa. Segundo, que era tão difícil, eu nem sei se eu ia conseguir tudo. Não que eu duvidava, mas eu tava tentando fazer. Mas quando eu pensava em comentar para um amigo ou outro, era uma chuva de críticas. O que você vai fazer lá? Você não sabe cozinhar, você não sabe fazer isso. É muita coisa ruim. Então, eu não contei. Eu fiz uma festa de despedida e na festa de despedida eu contei para todo mundo. E acabou. E foi na festa um dia antes, outro dia eu peguei avião, não dei tempo de fazer nada, já fui embora, acabou. Então, assim, alguns grandes segredos é difícil, mas a gente tem que manter segredo, né? Então... Algumas realizações, sonhos... Isso, vale a pena. E aí eu consegui o visto, tirei o visto como sacrifício, aí falei pra minha mãe e tal, e cheguei em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu não tinha ninguém, eu contei isso a minha única referência de Nova York era a Berta Brasil Boutique, que o Silvio Santos falava no programa dele. Ah, é verdade. Isso é real. E aí? E ele sabe disso, porque eu já encontrei, já falei com eles. E era a única referência que eu tinha. Aí eu cheguei na Times Square, que tinha rodos brasileiros, que tinha os restaurantes brasileiros, as churrascarias brasileiras. Eu tinha 7 dias no hotel, no dia 18 de dezembro, muito frio. Minha mãe me deu $5. Era o único dinheiro que ela tinha. Caramba. Só que é que eu não contei essa parte. Eu trabalhei, eu fiz vários trabalhos. Eu era estagiário para poder comer. Aí eu trabalhava nas baladas. Eu distribuía flyers nas baladas e ganhava R$1 por flyer. $1? Aqui. Aqui no Brasil. Para eu conseguir minha passagem. Entendi. E eu vendia jornal no final da missa. Eu vendia jornal na igreja e aí eu ganhava dinheiro. Aí eu juntei todos esses bicos que eu consegui fazer minhas coisas. Então, assim, eu inventava oportunidade. A oportunidade no Brasil ela é muito escassa. Ela chega a ser escassa assim tanto quanto o dinheiro. Você tem mais dinheiro do que oportunidade. Então você tem que criar sua oportunidade. A sua oportunidade ela não vai bater na sua porta. Você vai ter que criar uma oportunidade. E a oportunidade se cria a partir de uma necessidade. Eu fui atrás dos Estados Unidos atrás de oportunidade. Genial. E hoje o que eu faço no meu trabalho é criar oportunidade para outras pessoas. O que você faz no seu trabalho hoje? Vamos dar um salto de lá para cá. Depois a gente vai voltando. Então, hoje o que eu faço é, como eu sobrevivi ao World Trade Center, eu estava lá dentro quando as torres caíram. E no dia seguinte,
eu descobri que eu fui um dos professores do terrorista. Não sei se você sabe disso. Mas um dos terroristas foi eu que trouxe para os Estados Unidos. Como assim? Como? Mas não, é muita emoção. Mas isso, enfim. E aí no terceiro dia, então, no primeiro dia eu sobrevivi. Vai ser preso, hein? Não dá endereço aqui do podcast. Então, no primeiro dia, eu sobrevivi o 11 de setembro. No dia 12 de setembro, eu descobri que eu era um professor terrorista. E no dia 13 eu fui mandado embora. Ah, no dia 13 você foi mandado embora? Onde você estava trabalhando nessa época? Eu trabalhava numa escola, né, que tinha uma parte internacional. E eu que era o encarregado da parte internacional. Então, como eu saí muitas canais de divulgação, sem falar para o meu patrão, tipo FBI, CNN, ABC News e tudo mais. O cara não gostou muito. Não foi muito positivo, né? Olha, aquela escola tá acolhendo terroristas. Então, tipo assim, então não foi muito positivo. Então, eu fui mandado embora. E aí eu fui obrigado, aí, depois de todo esse choque, tal, isso foi um final de semana, eu falei, eu não tinha opção. Eu comecei a empreender, porque eu tinha tudo que eu precisava para empreender. Eu tinha conhecimento, eu tinha tudo. E aí eu falei, chega, não vou mais trabalhar para os outros, então. Eu vou pegar essa questão que aconteceu comigo e eu vou dar uma virada de vida. E aí eu comecei a empreender e abri minha primeira escola de inglês nos Estados Unidos. E eu montei essa escola de inglês. Comecei a trabalhar. Obviamente, eu tô contando muito, é um passando aqui, né? Você montou uma escola de inglês para brasileiro? Não, eu não determino nacionalidade. Então, para estrangeiro. Para pessoas que moram nos Estados Unidos, imigrantes, assim como eu. Isso, e não tem ainda a fluência da língua. Exatamente. Isso, legal. Era isso que eu comecei a fazer. Legal, aí eu comecei a ir para os bairros latinos que tem mais necessidade. Montei essas escolas começaram a dar muito certo. Mas você montou sozinho, com sócio? Sozinho. É mesmo? Sozinho, porque nos Estados Unidos a gente tem muita oportunidade. Você aluga uma sala rápido, sem burocracia. Você abre uma empresa na internet, 3 horas a empresa, você já tem o seu CNPJ. Então, o empreendedorismo é favorável, o ambiente é favorável. A mentalidade, então, você consegue abrir, tirar o seu CNPJ, você consegue alugar um local. E olha que não existia aquelas coisas temporárias que hoje a gente tem, hoje em dia, né? Então, era mais difícil que hoje, mas ainda é muito mais viável. E aí eu montei. Como eu sou muito confiante em mim mesmo, nas coisas que eu faço, e como eu estudei artes cênicas, que eu fui lá para também, eu fui com alguns objetivos, eu estudei artes cênicas. Então eu trazia muito essa parte da comunicação, do teatro, pro aprendizado. E aí, isso fazia com que minhas aulas fossem aulas diferentes. Então, eu pegando as pessoas que vivem num país frio, com neve e com depressão, porque ali nos Estados Unidos não é brincadeira. E aí era uma aula diferente que eu entregava o resultado, que era as pessoas acabavam aprendendo. Então eu comecei a me destacar muito nisso. Mas isso daí, você tinha quantos anos já? Eu tinha 20 anos. Ah, 20 anos mesmo. Eu tava fazendo a conta. Olha, hoje eu escuto de milionários com 17. Eu queria estar nesse tempo de agora, né? Sabe? Porque quando você tem os Estados Unidos, não importa a sua idade. Importa o que você vai entregar no final do dia. É o resultado. É uma cultura focada em resultado. Não focada no problema. Então, você tem 20 anos de idade, mas você sabe fazer, você sabe contratar, você sabe vender, então faça. E é o que eu fazia. Então você sozinho montou, alugou a salinha, aluguei uma sala, deu super aula, certo, no bairro simples, eu que dava aula. Eu recrutava, deu certo, eu contratei uma equatoriana como secretária, deu certo, aluguei a sala do lado, quando fui ver eu peguei a outra sala, depois eu peguei o corredor inteiro, o andar inteiro. Fiquei bem, abri a segunda escola. E aí foi isso. E aí, voltando para a história do meu projeto, que eu só dei um parênteses aqui, aí aconteceu do tsunami. Em 2005? 2006, na Tailândia. E o tsunami, eu fui lá de férias. E a história do tsunami, quando eu fui lá de férias, eu fui lá para fazer férias. E aí eu acabei fazendo voluntariado para a Cruz Vermelha. E a história do voluntariado mexeu muito comigo. Porque o voluntariado são coisas maravilhosas. Então, quem não fez, faça. Porque é muito legal fazer voluntariado. Não quando você faz voluntariado, não é assistencialismo. Tem uma pegada. É algo muito que transcende da questão. E aí eu fiz esse voluntariado na Ásia. E aí eu gostei muito. Aí eu comecei a colocar este voluntariado dentro do meu projeto. Mas o meu projeto... esse voluntariado você começou logo depois do tsunami. Eu comecei depois do tsunami. Logo depois, assim, então, porque ajudando o que eu as pessoas.
eu tenho uma escola de inglês, mas fala, mas como é que você ajuda as pessoas a criar oportunidade? Porque a minha escola de inglês, ela não é focada em dar aula de inglês. Ela é focada em ensinar as pessoas a dar aula de inglês. Eu foco no professor. Ah, que legal. Então, eu foco no professor que tem que dar aula de inglês para as pessoas que não têm condições. Aí ela recebe esse certificado, eu consigo emprego para ela no mundo inteiro, que é a história da oportunidade que eu estava falando. Que E ela tem que fazer um trabalho de voluntariado. E hoje eu tenho essa escola em mais de 60 países. Olha que Então, legal. eu replico o que eu aprendi lá atrás em 60 países. Em 15 anos, mais ou menos? Um pouquinho mais. Um pouquinho aí, né? mais, um pouquinho mais. Que legal. Muito Então, legal. essa é a minha versão. Então, assim, eu estou gerando oportunidades. Então, através da educação, eu estou gerando oportunidades para outras pessoas. Então, não importa se você fala inglês, não importa quantos anos você tem, não importa a nacionalidade nem nada. Então, você faz o nosso curso, recebe esse diploma e a gente consegue um trabalho para você. Mas antes, você tem que fazer um trabalho voluntariado. Então, é a roda do bem fazendo bem, gerando Que bem. legal. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei para empreender, para viajar o mundo e ainda praticar o bem. Para empreender, escola voltada e as pessoas pagam. Né? Então, na verdade, o estrangeiro pagamento, paga. o pagamento ele é muito. O pagamento ele pode ser feito pela pessoa, ele pode ser feito pelo governo, ele pode aplicar por bolsa. Ele tem várias maneiras de fazer o legal, pagamento. Legal, Então, assim, mais uma coisa. E além disso, como assim, é uma empresa que eu montei, é um projeto que eu montei com fins lucrativos, obviamente. Então, assim, você tem um leque de opções. Eu não foco só em um tipo de. A gente tem muitas. A nossa maior escola é na África. As nossas maiores unidades são na África. Eu estou indo mês que vem em 2 unidades da África. Acabei de chegar do Oriente Médio para as mulheres desalentadas que não podem estudar. Então, assim, eu trabalho com ONGs e organizações. Então, esse é um projeto de gerando oportunidades, que é muito louco, né? Para e pensa de onde eu saí, aonde eu vim. Pois é, genial. Como é que eu faço um projeto que tem um impacto global, assim, desse jeito? Que legal. Porque as nossas ações hoje... Pra gente ver que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. As nossas ações hoje, elas podem reverberar do outro lado do mundo. É. O bem, ele tem o poder de ecoar. Sabe? O mal é forte também. A gente Concordo sabe. plenamente. Mas assim, a gente pode estar você pode na sua casa fazendo um projeto ou uma ideia e aí essa ideia ela pode ser traduzida, você pode colocar no dropship, você pode vender na China, você pode replicar em Dubai, porque hoje o mundo é flat, é plano. Então hoje as pessoas estão assistindo aqui, de repente o pessoal de Moçambique, Angola, Portugal está vendo esse podcast. Onde você, na Arábia, na parte árabe, você montou onde? E eu tenho quase em todos os países Sério mesmo? do Oriente Médio. Vamos, fala. Eu tenho desde o Irã, desde o Iraque, desde o Afeganistão, Omã, Emirados, Líbano, eu vou para Tunísia, Egito. É melhor falar os que faltam. Que legal. Quais faltam? Líbia, Iêmen, são os mais complicados. Líbia, Que Iêmen. legal, parabéns. Bahrein, que é aquele pequenininho, né? É mais assim. O Oriente Médio eu estou bem representado. Porque o que acontece? Como eu trabalho com treinamento de professores, a gente tem uma grande leva de mulheres professoras no Oriente Médio, por 2 motivos. Então, o primeiro motivo que tem essa demanda, porque o Oriente Médio, a cultura muçulmana acredita que a mulher deve ficar em casa e que ela é boa para ser professora. Então, ela estuda pedagogia para ser professora, porque vai ser um trabalho relativamente fácil, ela pode cuidar da casa, do marido e dos filhos. Existe essa cultura ainda. Então, muitas mulheres estão prontas para ser professoras. Então, eu tenho uma grande demanda. De contrapartida, nós temos países do Golfo, que são os países que têm a maior potência de tudo e de dinheiro. A moeda mais forte é no Omã, Bahrein, Arábia Saudita, os Emirados, Catar. E são esses 5 países que são do Golfo, que tem dinheiro mais forte que o dólar, mais que a libra esterlina e etc, etc. E mais que o euro. E eles pagam muito bem para um professor. Então, tem uma demanda muito grande também no Oriente Médio para esse tipo de ação que eu faço. Que legal. Então, tem muitos brasileiros que eu estou vendo dando aula. Trabalhando, dando aula de português, dando aula de espanhol. Quem gosta de dar aula. Que genial, hein? E não somente aula de inglês, por exemplo, eu dou aula de fotografia. Aí eu vou dar aula de inglês de fotografia. Eu vou dar aula de fotografia em Dubai em inglês. Você não vai dar aula em português. Então, você precisa desse conhecimento. Então, são oportunidades.
As oportunidades são infinitas e hoje nós, através da internet, através da tecnologia, a gente tem isso. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você não precisa ter faculdade, mestrados. Eu tenho 6 mestrados, porque eu adoro estudar. Em que você tem? Eu me formei desde jornalismo e comunicação, foi meu último mestrado, com inteligência artificial. Aí eu formei em gastronomia, administração internacional, diplomacia. Então, assim, eu sempre... Só que, hoje em dia, ou nos tempos de hoje, se você puder fazer uma faculdade, é super legal. Mas o que mais a gente precisa é de habilidades. Verdade. Então, a gente precisa de saber ter habilidades. E você tem que saber qual que é a sua habilidade. Não a habilidade que você deseja ter. A que você é melhor. Então, de repente, eu sou um bom comunicador, eu sou um bom apresentador. Então, eu quero narrar, eu quero falar, eu quero fazer rádio, eu quero fazer podcast, eu quero trabalhar nessa área. Merchans, etc, etc. Então, assim, são habilidades. Hoje em dia, o jovem precisa de habilidade. Só que, voltando para o nosso tema de tudo é possível, a gente está vivendo uma era nova, que é uma era pós-pandemia, onde o jovem vê que tudo é impossível. Porque, acha que tudo é porque impossível. está desacreditado. Porque com o avanço da tecnologia, por isso que eu falo que você precisa de habilidade, porque de repente hoje eu estou fazendo uma faculdade, 4 anos, de um trabalho que amanhã não existirá mais. Porque não tem mais necessidade, por causa do avanço de tudo que está acontecendo. Então isso, de uma certa forma, nos assusta os jovens. Então eu sempre aconselho, já estou quase respondendo a sua pergunta lá do final. Então, né, mas assim, o fato é, a gente precisa de habilidades, a gente precisa de conhecimento. E com essas habilidades, esse conhecimento, a gente consegue criar oportunidades. Mas eu vejo, e não é só no Brasil, tá? Eu vejo isso no mundo inteiro, que as pessoas ficaram um pouquinho com esse avanço da inflação, com esse avanço os efeitos colaterais que tem na pandemia, as pessoas perderam um pouquinho, não todas as camadas, mas perderam um pouco a esperança, que as coisas ficaram mais complicadas, mais difíceis. Mas é que a gente tem que saber rapidamente se adaptar a essa mudança. Exatamente. Né? Então, tipo a adaptabilidade assim, a adaptabilidade é outra questão. Então a gente precisa se adaptar, né? Então, assim, tudo é possível, nada é fácil, mas a gente tem que se adaptar. Exatamente. No ritmo da velocidade. Exatamente. Então, de repente, eu não tenho condições, as pessoas me perguntam assim: nossa, mas eu não tenho condições de fazer faculdade, eu não tenho nem tempo. Você não precisa. Eu tenho vários exemplos de pessoas que, através do celular, e eu adoro essas histórias de pessoas aqui do Brasil, de outros países, que têm histórias de superação, que a pessoa trabalhava com limpeza e passa nas 10 melhores universidades dos Estados Unidos. Pois é. Mas como é que ele passou? Nem computador ele tinha, ele morava numa comunidade. Pois é. Porque ele estudava 3 horas pelo celular. A força de vontade Exatamente. que uma pessoa tem, para ela estudar move por uma montanhas, telinha desse ela tamanho. move montanhas. Exatamente. Eu fui para os Estados Unidos, eu não falava inglês direito. Eu fui Então. com uma blusinha de frio, quase congelava no começo. Mas a minha necessidade... O ponto de partida é a necessidade. A necessidade, ela move montanhas. A necessidade é a mãe da invenção. Ela faz coisas boas e ruins. É. O ladrão rouba porque ele tem uma necessidade. É um cara de pau, mas ele rouba porque ele tem necessidade de sobreviver, de ter, etc, etc. Mas ele faz coisas. Então a necessidade move coisas. Deixa eu te perguntar. Aqui eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Qual é o momento marcante da sua vida? Você teve um monte. Eu tive vários. Um monte. Pincela aí uns 3. Porque assim, claro que Torres Gêmeas... Eu acho que foi o momento que eu saí do Brasil. Momento que você saiu do Brasil. Porque esse foi um divisor de águas da minha vida. Eu acho que o World Trade Center, as coisas que aconteceram comigo, foram momentos, assim, que ressaltaram a minha saída. Mas, assim, é muito diferente. E quando eu saí daqui, não foi que eu fui de férias. Aí muita gente, de repente, não se identifica comigo e fala: eu já fui de férias pro Chile. Não é. Uma coisa é você ir de férias, uma coisa é você se mudar. Pra quem é casado, sabe entender? Quando você é solteiro e se casa e vai morar junto. Mudou tudo, né? Mas você ficou quanto tempo essa primeira vez que você tinha 17 anos? Eu fiquei até hoje, praticamente. Eu nunca larguei os Estados Unidos. Eu vou e volto, você volta aqui. Um pouco. Não, fica um pouco aqui. Eu fico aqui e fico lá. É que, na verdade, quando você se torna internacional, você perde um pouquinho, até um pouco as suas raízes, assim, né? Que a história, você gosta muito de lá, gosta muito daqui, fica uns meses aqui, fica uns meses lá. Mas direto você ficou quanto tempo lá? Essa primeira vez? 2 anos, 3 anos? O direto, eu fiquei 3 anos, 3 meses. E aí sem vir pro Brasil. E aí eu fiquei 1 mês só. E voltei. Pra lá. E continuei, e vou continuando. Entendi. Mas eu acho que isso pra mim foi mais
Mais Marcante. marcante, porque, tipo assim, eu era o tipo de pessoa que, por exemplo, hoje eu sou chefe confeiteiro da melhor escola de gastronomia, mas lá naquela época eu não sabia fazer um ovo, que eu sou filho, eu não sou filho único, mas eu sou tratado como filho único pela minha mãe, então já ajuda bastante. Ela fazia tudo pra você. E 3 irmãs. E, É. né? Então, 3 irmãs e a mãe maravilhosa, acabou, não precisava fazer muito. Né? Onde você fez esse curso de Na Le Cordon confeiteiro? Bleu. Então, na França? Eu comecei na França e terminei no Brasil. Quanto tempo? 1 ano. Foi o curso mais importante que eles têm. Paris? Paris e São Paulo. E aí, o que acontece? Então, assim, então eu fui sem saber fazer nada. Então, eu tinha tudo, guarda essa frase, eu tinha tudo para entrar nas estatísticas de não dar certo. Que legal. Só que, às vezes, a gente tem que ir contra a maré e ser a adversidade. Não no drama, mas sim na ação. Se você já sabe que você é o escanteio, entenda e luta contra. Eu tinha tudo. Eu era imigrante, eu era ilegal, eu era brasileiro, eu era latino, eu era semi-analfabeto. Eu não morava na periferia. Tinha tudo para não dar certo nos Estados Unidos. Tudo. E eu sabia do primeiro dia que eu cheguei lá. Eu já tinha essa noção. E você tinha o pensamento de eu vou me fazer aqui, eu vou dar certo. Eu falei, eu tenho isso escrito numa carta que eu mandei pra minha mãe até hoje. O que você tinha escrito? Falei pra minha mãe, nem que eu coma formiga, eu só volto quando eu tiver tudo. Olha que legal. Eu tenho escrito, você tem que escrever. Isso, eu tenho escrito. Olha quantos cortes, eu não sei se já teve, se já foi em outros podcasts, eu sei que você já foi, não sei se já tem esse Não, corte, eu tô mas falando coisas... cortes Eu tenho sensacionais, porque olha isso. Não, eu O tenho cara escrito. escreveu Eu pra escrevi. mãe, você falou, qual Nem foi que a frase? eu coma formiga, Nem eu que só eu coma- volto eu só volto quando tiver tudo. Quando tiver tudo. Olha, sensacional, Não, pessoal. eu escrevi, eu tenho isso pra mim. Minha mãe sabe, minha mãe fala até hoje. Porque eu falei pra ela. Porque o pensamento é muito forte. Gente, a gente treina tudo. A gente treina tudo. Na academia, todos os músculos. Hoje, eu falo de inteligência emocional há muitos anos. Hoje, que aqui o Brasil se fala de... Por exemplo, eu me formei em inteligência artificial. 3 anos atrás eu falava do chat. GTB, que estão falando do chat agora, foi ponto da minha tese, há 3, 4 anos atrás. Estão falando hoje do chat. Né? Hoje se fala de inteligência emocional. Eu já estive no Japão 4 vezes. É o que mais se fala, porque é o número 1 de suicídio. Então, são assuntos que... Então, assim, o nosso pensamento ele é muito bom. Ele é muito forte. A gente pode fazer muita coisa com o nosso pensamento. Tanto boa quanto ruim. Pois é, e as pessoas sabem, E a gente subvalorizam, e a né? gente Você não tem treina o noção. nosso pensamento. O que a gente faz para treinar o pensamento? O que você faz para treinar o seu pensamento? Escreve e comenta aí que eu quero saber. Me chama. O que direct. você faz pra treinar O que o seu? eu faço para treinar meu pensamento? O que você Primeiro eu penso em coisas positivas. Eu me desafio. Eu me desafio. E ao me desafiar, eu me presenteio quando eu consigo realizar. Legal. Pequenos presentes, que Legal. seja um pedaço de chocolate, que seja aquela pizza, que seja dormir mais, poucas honram ao mérito. Mas o pensamento... Pequenos mimos, mas pra Pequenos ti- mimos para me agradar. Mas o pensamento positivo é assim, outra coisa também, mas é que ele vem na nossa cabeça, coisa difícil, né? Então, como é que eu faço? A gente, às vezes, vive nessa luta constante do yin-yang, parece, né? Esquerda, direita, na nossa cabeça. Quero ir. Parece que todo mundo que é geminiano. Sim, não, pra cima, pra baixo, pula, não pula. Então, eu acho que é tipo assim, foca na solução. Não foca no problema. Sabe, tô com uma dor, já vai na farmácia, descobre o remédio e compra. Exatamente. Tô com uma dor, não consigo fazer. Não, tô com uma dor, não vou fazer. Tô com uma dor, não vou trabalhar. Então, assim, foca na solução. E eu sempre foquei. Lembra, eu venho de uma cultura nos Estados Unidos que é focada em solução. A gente não quer saber de onde você é, o que você é, o seu nada, o que você faz. Eu não quero saber o que você é. Eu não me importo. Eu quero que você traga a solução. E aí você acaba contextualizando isso. Então, eu foco muito na solução. E isso traz o pensamento positivo. Então, isso me ajuda muito para não ter pensamentos negativos. Mas a gente vai sempre ter algumas coisas. Mas volta para a solução. Vê qual que é. Problema ou solução. Você não consegue definir qual que é. Isso aqui é o problema. Não, deixa eu focar na solução. Você continua escrevendo todos os dias, porque isso também é uma ferramenta maravilhosa que vários autores, né, faz 40 anos, né, nos Estados Unidos, que na verdade, sugerem isso. o que eu tenho é lista diárias. Lista eu tenho diária. lista de coisas que eu tenho que fazer. Eu não consigo trabalhar sem lista.
das minhas tarefas, dos meus atributos, dos meus deveres que eu tenho que concluir. Não, mas ainda as coisas maiores, sonhos, assim, metas. Não, mas eles já foram definidos. Já estão. Eu sou quase Que uma legal. empresa. Uma empresa, ela tem um balanceamento e ela faz o seu cálculo de metas trimestral, semestral, anual. Então eu faço o meu Você fechamento faz. no final do que ano, legal. que eu tô fechando um ciclo, e aí eu faço as minhas metas. Legal demais. Eu funciono como você é a sua própria empresa. Eu sempre falo, se você... Tem muito administrador de empresa, muita gente que fala assim, eu quero ser administrador de empresa, quero ser isso. Administra a sua vida. Melhor empresa que tem. Exatamente. Comece administrando sua vida. Administra a vida, administra a cama, seu guarda-roupa. É o melhor lugar que você começa. Exatamente. Aí você vai querer administrar os outros. Exatamente. Deixa eu te perguntar, livro marcante na sua vida, livro que te deu lições que você guarda até hoje? Pode ser o meu. Pode ser o seu. Que é Pode ser o seu. Eu acho que... Não. Mentira, não. O livro que me marca bastante é O Segredo. Um segredo. Sabe por que eu gosto do Segredo? Porque o Segredo, ele traduz muito dos meus pensamentos. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu li ele até em outros idiomas, para ter certeza que eu estava entendendo bem. Ela é americana, né? Ela é americana. E aí, só que assim, só uma Honda. coisa... eu gosto muito do Segredo, só que o que falta ali é um pouco da ação. Que fica muito na contextualização do pensamento, que é super importante, super positivo. Que é o que você Que é o que eu tenho agora há falado. pouco. Pá. Aí, como se fosse o Segredo 2, que é a parte que você pula para ação. É porque eu não posso ficar só no Segredo 1. Então, eu acho que é ação. Mas eu gostei bastante. Eu acho que eu gosto de livros motivacionais. Eu gosto de histórias reais. Eu aprendo muito, a gente aprende muito com os erros dos outros. Acredite ou não. Eu acredito. E a gente aprende muito com os nossos próprios erros. Errar faz parte do aprendizado da evolução. Então, quando eu estudei gastronomia, eu entendi mais ainda. Eu errava toda hora. Mas eu falei assim, o erro faz parte do aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. Agora, se você puder, tiver a inteligência emocional de aprender com o erro do outro, melhor, porque aí você já se poupa. Exatamente. Você pula uma etapinha aí. Só que aí tão... tem muita gente que fala assim, mas tem gente, mas isso é uma coisa muito pessoal. Se eu colocar o dedo na tomada e tomar um choque, tem gente que vai lá e coloca. Por que tem gente que vai lá e toma? Porque a pessoa tem que tomar um choque para aprender, para entender. Não acredita. Porque senão ela não aprende. Ela não acredita e ela não sente. Então, o que você vê que é melhor para você? Se você tem que levar um choque para aprender, ou você tem que aprender com o outro. Você escolhe. Mas, de alguma certa forma, você vai aprender. Ou por bem ou por mal. De repente, levar um choque para você não é mal. Mas são escolhas que você tem que fazer. Eu tenho uma pergunta aqui que eu faço para os entrevistados. É engraçado, porque você já passou por tanta coisa que é muito louco. Eu pergunto para as pessoas: tem alguma coisa que você achava impossível e você conquistou? A sua história de vida inteira era para ser incrível, assim, né? Incrível no sentido de incrível. Não dá para acreditar que um cara desse saiu da periferia de São Paulo, da Zona Leste, pegou um avião, foi para Nova York, foi para os Estados Unidos, para Nova York, sem nada. Então, acho que... Olha, contar uma coisa para vocês. Graças a Deus, eu tenho muitas realizações, mas bastante mesmo. Então, hoje eu falo 6 idiomas, eu tenho 6 mestrados, eu conheço mais de 150 países. Você falou que você fala inglês, francês... 6, alemão, italiano, Fala português. Um pouquinho de alemão. Fala uma frase impactante, assim, em cada língua. Nossa. Difícil, né? Impactante, não, vai demorar. Impactante foi meio... Eu gosto a mais básica em alemão, ich liebe dich, porque o alemão é muito seco. E o alemão nunca fala isso. Que é eu te amo, pessoal. Eu te amo. Então é o que ele não fala. Então, e em árabe, eu adoro o árabe porque ele fala salam aleikum, que ou inshallah, mais fácil. Marhaba, Habib! Eu acho que o inshallah, o inshallah é tipo assim, se Deus quiser. Né? Então eu gosto muito do inshallah. Mas enfim, voltando à história. Então, como eu tenho alguns idiomas, viajo o mundo inteiro, etc, etc, eu acho que da onde eu vir, eu achei que seria muito difícil. Mas eu acho que existe a coisa da possibilidade e da dificuldade. Eu vejo as coisas que são difíceis, mas eu não vejo a impossibilidade. Eu não vejo mais a impossibilidade. Porque sabe o que acontece, gente? Quando você cria uma equação do sucesso, você consegue tudo. Essa é a questão desse programa. Tudo é possível quando você tem e conhece a sua equação de sucesso. Se você me perguntar qual que é a sua equação de sucesso, eu tenho a minha equação de sucesso. E essa equação de sucesso é aquela história igual a gente estuda em matemática. Eu aplico ela sempre e sempre dá certo. Então eu consigo realizar tudo. Coisas mais longas, mais demoradas, mais difíceis. Mas a equação é a mesma. E essa equação funciona. Então,
É isso aí. Mas qual é a sua Ai, a minha equação equação, de não posso sucesso? revelar a minha equação. É segredo? É um outro podcast. Como que dá pra assim? falar, chama equação de sucesso. Não, na verdade, assim, a equação de sucesso para mim é muito a ver com disciplina. São coisas assim, né? São alguns atributos, por exemplo, disciplina, persistência. Aí tem a história da alimentação, do mindset. Da alimentação? Alimentação, o que você. Essa retroalimentação. Então, por exemplo, viajar para mim é muito importante. Me instiga, me anima, me dá uma vontade de sonhar mais. Assim, uau! Que legal. Vou aproveitar. Porque Sim, que exatamente. a deixa do meu livro, que eu tenho aqui, olha aqui, ó. E o título do meu livro, que eu não lancei ainda, só escrevi durante a pandemia. Você não lançou esse livro? Ainda não. Você só fez esse Eu exemplar? só estou fazendo, porque como eu tô divulgando ele bastante, primeiro, porque eu sou marqueteiro. Então eu tô divulgando bastante. Então o pessoal me pergunta, onde eu compro? Ainda não tá pronto para ser vendido. Eu espero não ter que sobreviver mais nada para vender, tá? Mas tipo assim, em que fala, os seus sonhos precisam de você, porque eu falei, as pessoas depois da pandemia perderam muito sonho. Perderam o sonho. A tecnologia, tudo isso, esse avanço nos deixa assim um pouquinho sem sonhos. Mas, como eu falo, voltando da equação, que eu falo nesse livro sobre a equação, é a história realmente da disciplina, da persistência, dessa história, dessa retroalimentação que eu tenho, que me anima. E tudo isso faz com que eu monte essa minha equação na minha cabeça. Então, eu sei que, por exemplo, quando eu vou me dar um desafio. Eu sei que se eu ter muita disciplina, eu for muito focado, eu vou conseguir realizar. Assim, quase com excelência. Mas, e sabe o que acontece? Eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Porque tudo que eu consegui, eu tive que fazer escolhas, mas escolhas severas. Não é meia boca. Então, essa é outra frase que a gente precisa ressaltar por em negrito, porque são escolhas severas. Tem que abrir mão de alguma coisa. Mas de muita coisa. Pois é. Para eu entrar numa faculdade americana, eu tinha que falar inglês bem. Para eu falar inglês bem, eu tinha que estudar todos os finais de semana, todos os meus dias de folga, que era folga, quando eu trabalhava já 14 horas em pé em restaurante. Lá. Trabalhava 14 horas de pé em restaurante. 5 dias, e nos outros dias eu comia os livros. Estudava, ficava estudando direto. Durante um ano inteiro, para eu poder entrar numa faculdade. Qual faculdade que você fez? Na Berkeley. Primeira? Na Berkeley, nos Estados Berkeley. Unidos. Então você tá entendendo? Tipo assim, então isso eu fiz há muitos anos atrás. Berkeley foi em Nova York mesmo? Eu comecei na Califórnia e transferi para Nova York. Então, assim, essas coisas são assim. Então, eu tenho outras questões, outros projetos, outras. Então, com essa coisa, com esse foco e com essa determinação. Não assim, pouquinho, mas muito. A vida é quase um esporte radical. Você tem que sentir adrenalina, medo e se desafiar. Não vou fazer, vou estudar inglês, vou uma vezinha por semana, quero emagrecer, mas hoje eu vou comer isso. Hoje eu tô cansado. Gente, não dá certo. Pra mim não dá certo. É hardcore mesmo. Não é que pra você não dá certo. Não dá certo. Não, pra e mim, as pessoas reclamam. Na minha equação dá certo. Então, na sua equação. Na minha equação dá Por certo. isso que você Tudo deu certo. que eu consegui foi extremo. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento. Eu não posso viajar, eu não posso gastar, eu não posso comprar roupa nova. legal. É assim de hardcore. É Que muito legal. difícil, gente. É muito difícil. Que Mas legal. Mas é possível. É possível, mas tudo é possível. Então, você falou, é muito difícil, mas é possível. Aliás, você conquistou? Você fez essas coisas? Você falou, você comprou? Tudo que eu tô falando, eu conquistei. Que legal. Olha, um dia eu tava vindo com a minha mãe pra Avenida Paulista, essas coisas minha mãe sabe até hoje. Aí eu falei pra minha mãe, falei assim, eu já morei nos Estados Unidos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, foi umas visitas que eu fiz. Aí eu fui pegar o ônibus com a minha mãe no ponto. E aí tava vindo o ônibus lá, descendo a ladeira, ou aquele Mercedes com símbolo grande lá, grande. Aí minha mãe falou, aí eu falei, mãe, um dia eu vou comprar um carro, ainda tá na hora de eu comprar um carro. Logo tá na hora de eu comprar um carro. Eu não vou comprar um carro agora, porque eu só vou comprar o carro que eu sonhei. Se eu não tiver o carro que eu... Se eu não for comprar o carro que eu sonhei, eu não vou ter. E eu vou ter um desse, uma Mercedes, com esse símbolo. E foi meu primeiro carro. Que legal. Mas eu andei muito a pé, muito de metrô, muito de tudo, por muitos anos. Fiz faculdade, que era o mais importante. Já tinha morado nos Estados Unidos, mas não era o momento de eu comprar o carro ainda. Eu não podia. Então,
são escolhas que a gente faz. São momentos que a gente faz. Sensacional. Mas muitas Tácito. coisas. Muitas coisas. Sensacional. É difícil, mas assim, é você que decide como você quiser fazer a sua vida. Faz um favor pra mim. Repete essa última frase Eu nem olhando pra sei essa mais o que eu câmera falei, aqui. mas... É difícil, mas você que faz as escolhas. Alguma mas coisa assim que você pois falou. É difícil. Mas é você que faz as escolhas. Isso. E é isso. É. Que se conquista como? Na facilidade? Na moleza? Mas sabe o que acontece? Quando você conquista com tudo, com muito sacrifício, você valoriza muito. Exato. E sabe o que é? É muito gostoso. A gente tem imagine, você lutou para ter aquele carro. Você se esforça, você guarda, você zela, você cuida, você aprecia, você valoriza. Sabe? É diferente. Aí você vê um pentelho que vai trabalhar para você, alguma coisa que faz para você, vai lá, arranha, suja, você quer ficar louco. Aí ele não entende, porque ele não ainda ralou o suficiente para ter as conquistas dele. Isso não é igual, são difíceis. Então é isso, é essa pegada. Né? Então, assim, são equações. Você tem que descobrir o que funciona para você. Que legal. Qual que é a sua equação? Qual que é a sua verdadeira equação de sucesso? Cada pessoa é diferente. E os seus dons, né? Os seus também suas talentos. habilidades. Faz tudo sentido. Os seus pais são vivos? Minha mãe é viva, meu pai não mais. Meu pai não mais, mas chegou a ver? Seu pai chegou a ver as suas conquistas? Meu pai, assim, as minhas conquistas foram acontecendo muito cedo já. Porque, novamente, eu já fui na raça logo cedo, né? E aí, sabe o que acontece da história da conquista? Você acaba se desafiando mais, sabe? Não é que você é insaciável, mas você vai subindo a barra um pouquinho cada vez mais. Mas o legal é que você, por exemplo, eu comprei esse apartamento, agora eu quero esse. Eu comprei essa casa, eu quero fazer esse curso. Mas não é só coisas materiais. Progressão. E não são só coisas materiais. A conquista é uma viagem, a conquista é fazer alguma ação benevolente. Também. Tipo assim, agora no Dia das Crianças a gente foi entregar presente para as crianças. A conquista é eu graduar tantos professores que vão gerar tantos trabalhos. São outras conquistas. Tem vários tipos de conquista. É que eu tenho falado, parece que são conquistas mais materiais, mas é o que a gente visualiza, mas a gente conquista várias coisas. E isso é muito, muito interessante, essa história das conquistas. Mas o legal é, tipo assim, uma coisa que eu não abro mão é assim, eu adoro países diferentes, que eu nunca fui. Aí eu sempre faço assim, eu pego no meu caminho de volta de um país, eu já estou me inscrevendo lá no meu computador da minha lista, é o próximo que eu quero ir. Legal. Coisas assim, é babaquice, mas eu escrevo lá, assim, olha, eu acabei de chegar desse país, agora o próximo que eu quero ir. Eu adoro os países novos, diferentes. Não é nada babaquice, é isso, é o que funciona para você, é o que você falou, é a sua equação. É a minha equação, então tipo assim, eu escrevo lá no meu seu roteirinho, no meu roteiro, na minha lista de objetivos e metas. Que legal. Mas você tem essa... Porque quando você... Aí muitas pessoas falam assim, mas quando você conquista, e aí? Você sempre vai querer evoluir. Existe evolução humana. Aprendeu inglês, vai aprender francês. Foi pro Chile, agora vai pra Argentina. Comprou um sapato, agora compra um. Exatamente. Voilà, c'est ça, exatamente. Deixa eu te perguntar, você falou que ia falar uma coisa aqui que você não falou em podcast nenhum. Já falei várias. Várias? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Eu já nem sei. Tem certeza absoluta? Eu tenho o meu assessor ali que tá me acompanhando. Luiz, teve coisa aqui que você nunca tinha ouvido? Na boca dele? Muito bem, muito bem. A gente tá caminhando pro final agora. Eu queria, antes da gente fazer a nossa troca de presentes, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um recado direto para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. Tem dúvida do quê? Sobre as possibilidades da vida. A vida é ilimitada. Tudo é possível. Não. Mas tem gente que ainda tem dúvida disso. Então, mas o fato de você já estar vivo é a maior prova da sua maior possibilidade. A gente tem que dar graças a Deus, estar feliz a cada dia que você acorda, que você se levanta, que é uma nova conquista. É o que eu falo para vocês. Vocês têm que sonhar. É muito simples sonhar. Você tem que sonhar, você tem que escrever, você tem que desenhar, você tem que colocar isso no contexto do seu dia a dia. E você tem que, se for necessário, você tem que olhar todos os dias para esse sonho. Todos os dias você tem que visualizar, que seja uma foto, que seja uma imagem, que seja um herói, que seja uma referência. Você tem que ter uma referência, buscar uma referência, guardar segredos, imaginar, ir para esse mundo lírico e acreditar. Você tem que acreditar em você, porque ninguém acredita em você. Você tem que acreditar em você. E lembre-se que a oportunidade nunca vai bater na sua porta. Ela pode bater às vezes, mas é você que cria a sua própria oportunidade. Tudo é muito difícil e tem que ser difícil para ser valorizado, mas nada é impossível.
tudo é possível. Nada é impossível, ao contrário, tudo é possível. Maravilha, adorei. Agora o nosso parceiro Fábio Wood, que não tá aqui presencialmente, não falou nada, mas ele tá fazendo um desenho pra você. Ótimo. Tá? Então você vai olhar aqui, ó lá o desenho. Já tá ótimo. Olha lá, legal. Pior que parece. Ele lê a alma das pessoas. O Woody é um cara sensacional, pena que ele não esteve aqui pra você conhecer cartunista, roteirista, diretor de animação, um monte de coisa. E eu soube que você trouxe um presentinho pra mim também. Pois é, eu trouxe um presentinho pra você. Esse presentinho aqui, o que ele é? Ele é emblemático pra mim porque é um... Pode abrir, né? Pode, você que manda. Esse aqui é um kit de viagem que eu sempre recebo. Olha, que legal! Né? Ele é um kit de viagem. Não é de primeiros socorros, mas é um kit, por quê? Porque eu gosto de viajar, eu gosto de avião. Que legal. Eu já somei mais de 1000 voos. Sério? Né? Então é muito representativo meu. Não está sendo patrocinado pela empresa, não. E assim, me dá um ar de liberdade, me dá um ar quando eu penso nesse presente, me dá um ar de luxo, porque é um kit de primeira classe. Olha, tô ganhando. Me dá um kit de primeira classe com produtos bons. Me lembra também da história da possibilidade, a história da viagem, da liberdade, de conquistas, novos lugares, novos destinos. Eu tô adorando. Tô adorando esse presente porque... Tem um kit, tem a parte da beleza, que é muito importante da beleza, tem a parte da higiene, né? Então, me traz muitas coisas. Adorei, porque eu também sou um cara que adoro viajar, amo viajar. E adorei, então deixa eu ver aqui o que vem aqui. Olha aqui, uma meinha, depois eu vou ver direito. Foi? Vai ver tudo aí. Adorei. Tácito, a gente nem falou muito, você já falou muito sobre o 11 de setembro. Num outro podcast, se vocês gostarem, você pede pra ele me chamar de novo e a gente faz. Já tem gente que falou, pô, você é azarado então, porque todo lugar que você... Não, tem muita gente, muito interessante, muita gente fala assim, mas não é real tudo isso. Impossível, ele é o novo Naldo. Gente, é só vocês procurarem na internet. É só vocês irem no meu site, na página de Wikipédia. Eu tenho todas as referências. Mas assim... Porque a gente vive em tempos agora dessa história de fake news, a história que todo mundo fala e comenta, aquela história. Assim, essa é a minha história de vida. Com que direito tem você de falar que isso não é uma história real? A custo de que eu estaria aqui falando se isso fosse uma coisa, uma ficção? Isso não é uma ficção. De fato, eu não tenho orgulho nenhum disso. Porque é difícil você passar por isso. Muitas pessoas ainda sofrem de traumas tragédias pós-traumáticos. Não é fácil você ver pessoas se jogando. Não é fácil ver pessoas se queimando, morrendo afogada. Então, assim, são coisas difíceis. Então, o que a gente tem que ver, aquela história, a gente tem que ver o lado positivo das coisas. Se hoje eu estou aqui contando uma história de superação e como eu consegui virar a chave do jogo, apesar que muitas pessoas ainda sofrem, eu tenho certeza que pessoas ainda sofrem com o que aconteceu com a pandemia. Claro. Então, imagine com essas tragédias. Então, é isso aí que eu quero falar para as pessoas. Muito bom, muito legal. Se me deixar, eu vou na palestra aqui. Fala. Aliás, eu vi uma palestra sua em inglês, gostei muito. Se você me deixar, eu vou aqui uma palestra em inglês sua, falando sobre voluntariado. Sobre os meus projetos de voluntariado. Mas, assim... O canal tá aberto, minhas redes sociais, meus sites. Então etc. Passa as suas redes sociais, meu nome, Tácito, T-A-C-I-T-O. Eu acho que vai estar escrito em algum lugar aqui, né? Acho que sim, vai estar em algum lugar. Vou perguntar para quem manda aqui. Coloca assim, Tácito, Cury, todos os lugares, etc. Mas... Cury com Y, ele não falou, ele parou no meio. C-U-R-Y. E aí a história, uma outra oportunidade, eu posso vir aqui contando outras histórias. Mas eu acho muito legal esse canal, que essa história... Porque o que a gente precisa, o que nós precisamos é se divertir, sim, mas a gente precisa de histórias reais que nos motivam. Eu já falei, a gente precisa disso. Para mim, isso é muito importante. Nossa, às vezes a gente não tem tempo de ler, tá? Não tem tempo de ler, mas de ouvir. Coloca no rádio, escuta o podcast, escuta as histórias de outras pessoas. Exatamente. Porque isso é importante. Esse tipo de conteúdo é relevante. De coisas, porque as pessoas estão desanimadas. Então, se você gostou desse podcast, se você gostou do canal, passa para outras pessoas. Porque com certeza não é só as minhas histórias, mas as outras histórias são histórias que motivam. E é isso que a gente precisa.
Adorei o papo. Olha, eu já fazendo merchan pro canal. Então, viu, e é gente? exatamente Diga-se de isso. viu? A ideia do nosso canal é exatamente essa, Tácito. É muito legal você falar isso, porque a ideia do nosso canal é exatamente essa. A gente receber pessoas com histórias reais de motivação. Eu adoro dar risada. Eu sou comediante, Não, ator, é maravilhoso, comediante. mas eu Mas acho que temos neste que ter, momento temos que ter. a gente precisa Aliás, de... uma coisa não exclui a outra. Aqui eu dou risada mesmo, até uma hora eu dei risada e falou, é sério, não tem problema, a gente dá risada e tem que dar risada mesmo, Aí entendeu? tem gente que fala assim, ai, mas a história dele, as histórias deles não tem nada a ver. Porque as pessoas gostam de se vitimizar, e colocar em categoria. Ah, mas ele é branco. Ah, eu sou negro. Ah, isso aqui, isso aqui. Gente, a minha história não pode ser a sua. A sua não pode ser a minha. Mas a gente pode usar da sua história como referência Exatamente. para me motivar, para você se motivar. Exatamente. Cada um tem que criar a sua própria história. Imagine se todo mundo tivesse a minha própria história. Exatamente. Ninguém vai voltar tantos anos atrás e para Nova York no mesmo dia que eu fui, né, e vai ter a mesma... Não, senão só teria um vídeo nesse canal. Não, Aqui você só tá teria um entendendo? vídeo. Então a gente precisa se motivar com a história dos outros. E eu sempre falo, se ele pode, por que eu não posso? Se ele pode, eu também posso. Exatamente. Isso que é a grande diferença. Então, assim, quando eu vejo, até hoje, pessoas, situações que estão à frente, ou bem à frente de mim, eu falo, putz, que legal. Ah, eu também posso. Exatamente. Eu Quando chego lá, eu vou falei chegar para lá. vocês que eu vi alguns amigos meus que já tinham ido, feito, acontecido e voltaram, estavam desfrutando. Eu falei, meu Deus do céu, como eu preciso. Eu me lembro de um amigo meu, eu fui no apartamento dele, tinha um carro e eu nem celular tinha. Tinha um carro, tinha a casa toda cheia de papel de parede da Itália e coisa. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilhoso. Eu quero para mim, porque eu tenho saúde. Tenho 2 pés, 2 cabeças, dois pés, tenho tudo, eu tenho que fazer acontecer também. Então, eu vi as pessoas triunfando e eu queria esse mesmo triunfo para mim. Então, siga um exemplo. Ele tem dois braços, 2 pernas, mas uma cabeça só. Não tem 2 cabeças, não, tá? Essa parte não foi. Tudo é possível, mas pera lá. Na verdade, tem. Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar Jesus nesse já vai mérito. começar a viralizar, os memes da vida. Muito bem. Então é isso, Tácito. Adorei essa história. Realmente o nosso canal é isso. A gente recebe pessoas diversas, com várias profissões distintas, de origens diferentes, com profissões, inúmeras profissões, cada um contando a sua história, cada um contando onde chegou, cada um contando o que passou para chegar onde chegou. Isso é muito importante, porque só a gente sabe o que a gente passa para chegar. Mas tudo é possível. Então, ouça aí, veja os outros vídeos. Se você gostou desse vídeo do Tácito, veja outros vídeos, outras pessoas sensacionais. Já recebi pessoas muito, muito, muito legais aqui no nosso canal. Eu sou Karim Feres, meu parceiro Fábio Wood. Nós somos o Tudo é Possível Podcast, cuja plataforma principal é o YouTube, mas estamos também nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e outras. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Tácito. Adorei. Bora ser feliz e abraço para todo mundo, pessoal. Até a próxima.